O que nos traz aqui no dia de hoje, durante as férias escolares, é nada menos que o atual excesso na produção de ovos, em que a produção excedente, em vez de ser enviada ao mercado, é descartada aos montes. Eu vi isso no jornal. Mas que desperdício. Não é? E foi exatamente por isso que eu bolei um plano para coletar os ovos descartados e matar o professor Koro. Como é que é? Vai matar com ovos? Vai cozinhar alguma coisa e jogar antiprofessor lá dentro? Como se ele não fosse desconfiar de nada. Eu planejei um pouco melhor que isso. Os primeiros passos já estão em andamento, graças ao professor Karazuma. Sim, já está tudo preparado lá no pátio. Vambora pro pátio, galera! Honestamente, essas crianças de hoje em dia inventam cada coisa. Dessa forma, os ovos... Não diga aqui. É isso mesmo. A gente vai fazer um pudim gigante. Eu chamo de... Operação Explode Pudim. Kimi noことばかり思ってる他のこと見えなくなってる必ずそのハート射止める誓ういけてないのは古い話惜しまぬ努力もしたんだし無茶ぶりもクリアしてきたはずいける自信満ちる調子ついたその時いつだってこうやって突き落とされてしまうのさ辛辣でシリアスな君の声が刺さってくる何千回何万回僕の気持ち形にして打ち込んで投げ込んでだけど君は逃げてくだけ Question Question 僕は Question Question 一体 Question Question 君の何を知っていたの Question Question どうして Question Question 君は Question Question こんなに近くて遠いのだろうOperação Explode Pudim. Verdade que o professor Koro gosta muito de doces. É, sobre isso. Eu, inclusive, já tenho uma confissão que é crucial. Acho que você consegue comer uma tonelada de pudim, professor. Pode apostar que sim. Eu queria um dia poder mergulhar em um pudim maior que eu. E o barulho? Pudim. Mas, como eu não tenho dinheiro, isso não vai acontecer nunca. Vamos transformar esse sonho impossível em realidade. Até eu quero comer um pedaço. Vamos introduzir bombas e artefatos antiprofessor na base do pudim gigante. Quando o professor Koro finalmente chegar no fundo do pudim... Acho que vale a pena a gente tentar. O professor Koro tende a ficar louco com as coisas sensuais e com coisas doces. E com a descrição da Kayano à frente da execução desse plano, temos um elemento surpresa. Beleza, vamos aproveitar esse tempo que o professor Koro não tá aqui e vamos nessa! Eu usei uma linha de produção inativa em uma fábrica de maionese para bater os ovos que vão para dentro dessa forma gigante. E tem mais! Com a cooperação do governo, a gente vai cozinhar o resto com a nossa própria força de trabalho. Primeiro, vamos misturar o açúcar e o leite. Essência de baunilha para ressaltar o sabor. Mas, Kaede, já tentaram fazer um pudim gigante na TV uma vez e não deu muito certo. Ficou grande demais. E ele acabou desmoronando por causa do peso. E para evitar isso, a gente vai adicionar agar e gelatina. Eles são coagulantes. A fibra do agar vai deixar ele mais firme. E mais, o ponto de derretimento do agar é mais alto e aí vai derreter mais devagar. Então o pudim vai ficar firme em área externa mesmo sendo verão. Preparar para derramar o primeiro lote! Boa! Assim que terminarem, troquem com a equipe do segundo lote. Basicamente, com o agar retendo a firmeza, a gente pode aumentar a quantidade de creme nos níveis mais altos para manter ele leve. Mas o que é isso aqui? É para dar mais sabor, calda de frutas e mousse em embalagens comestíveis de amido. Você não ia cansar se fosse de um sabor só?
Se a gente adicionar isso, vai fornecer uma grande variedade de sabores. Assim que a forma estiver cheia, a gente coloca a tampa e deixa descansar. As paredes externas da forma são equipadas com função refrigeradora. E também todos esses canos estão injetando líquido refrigerante lá dentro. Um pudim desse tamanho precisa de refrigeração por dentro e por fora. Nossa! Incrível! Como é que a Kayano pode saber tanto sobre fazer pudim, hein? Ela tem base científica e também estudou tudo sobre condimentos. Muito bem, Kayano. Você planejou e fez tudo isso sozinha depois de ler o artigo sobre os ovos? Ah, sim. Na verdade, já faz um tempinho que eu quero tentar isso. Com o Ministério da Defesa cobrindo todo o custo, achei que fosse a oportunidade perfeita. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, eu não paro. Até conseguir. A Kayano tá sempre dando apoio pra gente, ajudando com as nossas tentativas de assassinato. É por isso que eu imagino que ela seja do tipo prestativo. Eu não fazia ideia de que, frente a uma situação que desperta o seu interesse, ela podia ficar assim, tão empolgada. Vamos começar cedinho amanhã. Depois de ficar em repouso durante a noite, vamos checar se ficou firme o bastante e vamos remover os canos de refrigeração. Vamos soltar os parafusos que seguram a tampa Isso! e soltar a ar entre a forma e o pudim. Depois, soltamos a trave externa. Assim que o pudim estiver fora da forma, vamos fortalecer a parte externa com gelatina líquida e agar. Depois, vamos cobrir tudo com calda de caramelo e torrar levemente a superfície. Caramba, isso parece delicioso! Olha só o tamanho disso! E foi assim que o pudim matador gigante da Kayano finalmente ficou pronto. Tem certeza que eu posso comer tudo isso aí? Mas e a diabetes? É claro, eu só quis dar um jeito de aproveitar os ovos que seriam descartados. Esse pudim foi ideia da Kayano aqui. Kayano! Ah, beleza, até mais. Bom, a gente tem que ir pra aula de inglês. E não é pra deixar nem um pouquinho sobrando, tá, professor? Eu nunca faria isso! Isso parece um sonho realizado! Ai, igual eu! Kayano, vamos assistir a explosão do corredor. Hã? Olha só pra esse cara. É só uma questão de tempo até chegar no fundo. Também tem uma câmera de segurança ali, próximo ao controle remoto da bomba. Nós vamos detonar a bomba quando o professor comer o pudim. Na hora, a tela vai clarear um pouco, não vai ficar tão escura. O pudim vai explodir. Delícia! Gostoso! Tem que ser o mais gostoso, com sabores mudando no caminho. Ah, tá, agora já sei. Eu vou usar a forma em escala pra testar a consistência. Não, ele desmoronou de novo. Pudim. Não! O pudim que eu botei todo meu amor não pode explodir! Calma, Kaede! Kayano, não se apega a esse pudim! Ele foi feito pra explodir o professor! Não, a gente não pode! A gente tem que manter o pudim no pátio pra sempre, igual o monumento! Vai apodrecer! É, hora do intervalo. Eu detectei um leve odor de um objeto estranho em meio àquela delícia toda. É a bomba. E o detonador foi desligado. Eu comi caramelo, depois pudim, depois comi terra até cavar um túnel pelo solo e remover isso. Foi você que plantou a bomba, Takebayashi? Os seus cálculos estavam corretos. Acontece que eu percebi o cheiro distinto de plástico explosivo. Ó, da próxima vez, presta atenção ao odor dos componentes também. Tá. E já que todos trabalharam juntos pra fazer esse pudim, todo mundo pode comer também. Vamos lá. Eu separei belas porções pra vocês se deliciarem. É, nós falhamos de novo. E foi uma ideia tão boa, não foi? Acontece que comer ovos que estão para ser descartados, estritamente falando, é violação da vigilância sanitária. Vamos considerar isso e a importância da comida na nossa próxima aula de educação cívica. Sim, professor!
Mas que pena, não é, Kayano? Hã? Ou se sente melhor agora? É, um pouco. Olha, na verdade, eu nunca tinha imaginado que você pudesse pegar tão pesado. Mas foi divertido. E incomum também. E nem mesmo seus melhores amigos vão ver a sua verdadeira lâmina. Eu vou fazer de novo. Aqui é um lugar em que alguém que ama pudim pode ser um dos melhores assassinos. E eu tenho um monte de lâminas, todas à minha disposição. Depois das férias, o professor Karazuma começou a pegar pesado de verdade nos treinos. A aula de educação física de hoje foi parkour. Virou polícia e ladrão. Os policiais eram nossos mais temidos professores. Se a gente pegar todos eles vão ter o dobro de dever de casa. Ah, para de querer pegar carona nisso. Fala sério, porque eu não posso brincar também. Não é justo, vocês sempre ficam com toda a diversão. Além do mais, eu sou o tira encarregado da defesa e vou chutar É pra claro, cima. não seria um treino se você estivesse atrás deles. Mesmo que seja o professor Karazuma atrás da gente, essa montanha é enorme. E pelo limite de tempo, ele só vai conseguir marcar 2 ou 3 de nós, no máximo. Exato. Eu ouvi isso. Depois do topo da montanha. 80 metros. Parados. Vocês estão presos. Aqui? Okajima, Hayami, Shiba, Fuwa, fora! Eu não tô brincando. Ele tá mesmo fazendo a gente fazer exercícios na prisão. O quê? Mas diz aí, Okajima. Nem percebeu que foi marcado? O que é isso, um filme de guerra? Só se cuida aí, tá? Ele pode estar até atrás de você agora. Sugaya! Sugaya! O Karazuma tá sozinho na perseguição? Isso é perfeito. Vou pegá-lo pela mão e derrubá-lo. E aí a gente vai fazer bem aqui. E eu vou fazer dele um policial muito mau. Ai, eu não vejo a hora! Sugaya! Professora Beach, fora! Caramba, a gente tá caindo igual mosca. Isso aqui tá até parecendo Monte Slaughter. Mas eles não foram presos? Mas isso é polícia ladrão, não é? Então quer dizer... Exatamente! Se a gente marcar, eles ficam livres! Você é imbecil, Sugino. Como se desse pra marcar alguém sem o povo supersônico perceber? Se a gente pudesse fazer isso, ele já ia estar morto faz tempo. Eu acho que você tem razão. Sugino, você veio soltar a gente! Quê? É só dessa vez, hein? Agora, Sugino! 5 prisioneiros escaparam. O quê? Oh, como esses ladrões capturados conseguiram escapar? Eles são muito mais astutos do que eu pensei. Rapaz, olha esse peitão! Eles te enganaram! Não ouse deixar o meu próximo grupo de prisioneiros fugir! Na verdade, professor Koro, o meu irmão mais novo, ele tá muito doente. Ele tá de cama, coitadinho dele. Quando eu mandei um e-mail contando do polícia ladrão e ele respondeu, você tem que ganhar. Se ele descobrir que eu fui pego, o choque pode... Vai. Esse policial nunca viu roubo algum. Vai logo. Obrigada! 4 prisioneiros fugiram. Karazuma, responda! Como esses prisioneiros estão escapando da prisão com aqueles traseiros moles? Seu corrupto! O tempo acabou! O jogo terminou! Acabou. Ainda bem que acabou. No final, o jogo de polícia e ladrão acabou com a gente escapando. O professor Koro provocou o professor Karazuma praticamente o tempo todo. Mas a gente tem que admitir, foi um bom treino. Tchau. Todo mundo pôde perceber que nosso segundo período teve um ótimo começo. Não pode ser. Que ótimo começo para o segundo semestre. A relação de confiança entre os alunos e eu fica mais forte a cada dia.
E hoje eles vão olhar pra mim com muita afeição. Quer ver só? Ah, por que essa cara de nojo? Isso é bem a sua cara, professor Koro. Honestamente, a gente tá decepcionado. Como pôde fazer uma coisa dessas? Não, pera um pouquinho aí. Eu juro, eu não sei de nada sobre isso. Eu sou inocente. Sério? Cadê seu álibi? Meu álibi? Onde é que você tava na noite dos incidentes, professor? E você tava fazendo o quê? Como assim fazendo o quê? Eu tava me movendo entre 10 e 3 mil metros de altitude pra poder mexer um pacote de batata frita temperada. É uma delícia. Mas ninguém pode comprovar. Ah, qual é? O professor Koro pode até sentir desejo e tudo mais. Acontece que tudo que ele fez até hoje foi ler revistas sujas descartáveis, ser comprado com fotos de mulheres de biquíni, ficar olhando com atenção para mulheres durante seu tempo livre, mandar cartões postais dizendo que cobrir os seios com a mão é tão deixa eu cobrir seus seios com os meus tentáculos. Professor, se entrega logo, vai. Até tu, Isogai! Calúnia! Difamação! Injúria! Usurpadora! Eu sou um homem inocente! Se não acreditam em mim, venham até a sala dos professores! Eu vou provar pra vocês como eu sou uma pessoa racional! A coleção de revistas tá na minha mesa! Eu vou me livrar de cada uma delas! Até parece. Olhem só isso aqui! A lista de presença da classe! Estão vendo as letras ao lado dos nomes das meninas? Ele pesquisou o tamanho do sutiã de cada uma de nós! Ei, por que eu sou a única marcada com sempre reta, hein? Garoto, vem aqui que eu vou te pegar! Aqui. Uma lista de mulheres da escola que vestem no mínimo tamanho 40. Pera, isso não pode. Tudo bem. Eu tava me preparando pra um churrasco depois da aula. Querem ver só? Esses espetinhos não parecem deliciosos? Olha, tem peito de frango, tem maminha e... Nada bom. Não dá pra acreditar. Nojento. Bom, por hoje é tudo. Tá bom, classe? Até amanhã. Tô arrasado. A gente colocou ele numa situação difícil hoje, né? Acho que ele não conseguiu aguentar. Mas vocês realmente acham que o professor Koro faria isso? Isso é um crime muito grave mesmo. Comparado a explodir a Terra, até que isso é fofinho. Isso é. Mas sabe, se eu fosse um ladrão de lingerie que atinge velocidade Mach 20, com certeza não ia deixar essas provas lixo pra trás. Uma bola da sala de equipamentos. Ele deve saber que se fizesse isso, ele ia estar morto pra nós como professor. Pra aquele monstro maluco que ele é, eu acho que perder a nossa confiança com uma coisa tão sem sentido tá no topo da lista de coisas que ele quer evitar junto com o assassinato. É, eu tenho que concordar. Tudo bem, mas então quem pode ser? Um impostor. Hã? Quem? Aquela cor. A risada. Não se engane, Kaede. É um professor Koro Eu falso! sou o professor velho roteiro Koro! de filme de herói e bandido em ação! Sendo assim, a pessoa que fez isso tudo só pode ser alguém que conhece muito bem o professor Koro. Hitsu, você pode me ajudar a procurar por pistas? Claro! Eu acho que é alguma coisa assim. Eu não sei por que alguém faria uma coisa dessas, mas sabe... Se esses rumores realmente acabarem fazendo com que o nosso parceiro de cabeça premiada saia da cidade, a gente vai perder tudo. Vamos derrotar o criminoso verdadeiro e fazer com que o povo fique devendo uma pra gente. Isso! Sempre reta. Chegou o grande detetive, praticamente um adulto de corpo e mente. A gente só tá usando o parkour da aula de educação física pra invadir o lugar. Fala pra mim, Fuá. Me explica como é que você sabe que o impostor vai atacar justamente aqui dessa vez. Esse é um tipo especial de acampamento para artistas. Um grupo de mulheres com peitões está aqui há 2 semanas praticando a coreografia das suas novas danças, olha. E baseado nas atitudes do suspeito, há 99,78% de chance que esse lugar esteja nos planos dele. E amanhã é o último dia do acampamento. Não tem como o nosso homem deixar essas beldades escaparem. Tá bom, né? Professor Koro, será que ele também tá atrás do verdadeiro ladrão? Ele parece mesmo um ladrão usando aquela roupa. Olha, ele tá tão zangado com o ladrão que até tá olhando para a lingerie e ficando preocupado. Pra mim, ele não passa de um cara mau. Que delícia.
Olha lá. Tem alguém aqui. Um cara grande de cabeça amarela. Eu sabia. Então tem alguém por trás disso. Ó, como se mexe! Que esquisito! Olha lá! Ele vai fugir! Te peguei! Você se disfarçou de mim, é? Fez coisas que eu só sonhei em fazer! Eu vou deixar você pelado e vou cuidar de você de cabo a rabo! Eu acho que isso pode ser ainda pior do que ser um ladrão de sutiã. Os relatos pegaram o sorriso dele certinho. É, mostra sua cara aí, seu impostor! Eita! Ué, mas esse aí não é aquele cara? O funcionário do professor Karazuma? Mas você... Por que você faria isso? Eu negociei com o governo para tomar emprestado um dos homens do professor Karazuma. Ele o atraiu até esse cercado de lençóis anti-professor. Ai, queima! Foi o que seus alunos fizeram naquela ilha no sul. Os jovens têm mentes tão perspicazes. Primeiro confinar e depois atacar. Ei, eu conheço essa voz macia. Agora, professor Koro, vamos dar início à sua batalha final. Professor Koro, comparado a mim, você é fraco.